Muito boa noite, pode tomar o seu lugar. Uma alegria poder estar aqui uma vez mais. Como disse o pastor Igor, já é a terceira vez que estamos aqui. Para mim também é muito bom estar aqui e rever vocês, ver caras novas, não é? Ver o avanço e o crescimento da obra do Senhor através desta casa. Amém? Muito bem, hoje, ou todo este final de semana, este feriado prolongado, se faz alusão de uma maneira histórica, não é? Aquilo que aconteceu com Cristo Jesus, não é? A sua morte e a sua ressurreição. Perfeito? Hoje, domingo, se comemora o dia da ressurreição. Então, nesta noite, gostaria de compartilhar com você, para que possamos entender alguns princípios de esta data. E para isso, a gente sempre dá uma olhada quando uma situação, uma comemoração, um momento como o que se celebra estes dias, quando foi a primeira vez que apareceu na Escritura, não é? O que chamamos da lei da primeira vez. Então, o dia em que Jesus morreu, o povo judeu celebrava a Páscoa, o Pesach, não é? Que remontava à saída de Israel do Egito, ok? Eles comeram um cordeiro para sair, e em Cristo essa festa alcança seu máximo potencial, não é? Ele entregando a sua vida, ele sendo o cordeiro de Deus que certamente tirou e tirará o pecado do mundo, ok? Então eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo número 12. Enquanto você procura por que Êxodo capítulo número 12 e não algum texto dos evangelhos que fala da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus, porque em Êxodo 12 estão as instruções para a primeira Páscoa. E eu repito novamente, não é? Na teologia nós aprendemos que existe a lei da primeira vez. Quando uma palavra, quando um acontecimento, quando um fato acontece pela primeira vez, e naquele primeiro registro está contida ou contido a finalidade, os princípios, a razão, o propósito pelo qual Deus estabeleceu desta maneira. Amém? Perfeito? Você está aí? Então no capítulo número 12 nós vamos ter as instruções do Senhor a Moisés para que o povo se preparasse para a saída do Egito. Amém? Antes de nós abordar alguns pontos, seria interessante entender que quando o cordeiro é morto, o comando do Senhor era matar o cordeiro em uma hora determinada, todo o povo junto, e passar o sangue pelas portas e as janelas, ok? Em uma maneira simbólica, o povo para sair do Egito precisava passar por uma porta que pingava sangue, não é? E a cruz é essa porta. Me está entendendo? Essa porta que o povo de Israel ultrapassou, uma porta que pingava sangue para sair do Egito, é a mesma porta que eu e você passamos para sair do sistema do mundo, do império das trevas, e ser trasladado para o reino de seu Filho amado. É o mesmo percurso, é o mesmo trajeto que uma pessoa que não se encontrou com Cristo precisa fazer, ok? Então porta e cruz tem o mesmo significado, ok? Aqui outro dado importante, talvez para que você possa ter como pesquisa, a palavra hebreu vem de Eber, ok? Aqui na cidade um pastor chamado Eber, não é? E Eber, dessa palavra, que é um descendente, certo, de Noé, Eber, de Abraão também, não é? Eber, vem a palavra hebreu, que significa aquele que atravessa, ok? Pode repetir comigo? Diga assim: hebreu significa aquele que atravessa. Se você olhar os hebreus, eles sempre estavam atravessando, ou atravessando portas, ou atravessando rios, ou atravessando limites. Esta é a razão pela qual o povo hebreu se chama o povo hebreu, que tem a característica de aqueles que atravessam, de aqueles que cruzam.
Diga comigo outra vez: aqueles que cruzam. E novamente isso tem relação com a cruz, porque a cruz é uma porta que precisa ser cruzada. De este lado da cruz não acontece nada com o indivíduo, mas se o indivíduo atravessa a porta, atravessa por esta cruz, certamente muitas coisas acontecem. Amém? Então precisamos ter essas coisas em mente. Eu não vou ler o capítulo, mas eu vou ir abordando alguns versículos para que a gente possa extrair de estes versículos alguns princípios que precisam ser aplicados na nossa vida. Amém? Primeiro princípio, versículo 29 do capítulo número 12. Você encontrou? Sim. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava, onde estava? Na sua casa, não é? E todos os primogênitos dos animais. O primeiro princípio que quero compartilhar com você está na expressão meia-noite. Diga para seu irmão: Páscoa aponta para meia-noite. Muito bem, meia-noite, de uma maneira profética, aponta para um tempo determinado. Então, cada vez que nos lembramos da Páscoa, que nos lembramos da morte de Cristo Jesus na cruz e da sua ressurreição, esta lembrança nos aponta, nos sinaliza para um tempo expresso aqui na meia-noite. Amém? A meia-noite indica que um novo dia chega, não é? Mesmo que nada mude. Eu não sei se você deparou, quando a gente comemora o final do ano, não é? A gente, à meia-noite, a gente diz uns para os outros: feliz ano novo, e as pessoas se abraçam. Mas queria lhe fazer uma pergunta: que muda de las 23 horas e 59 minutos às 0 horas 1 minuto? Que mudança radical há? Nenhuma. Se está escuro, continua escuro, sim ou não? Mas o dia já mudou. E no final do ano, a mudança é tão radical que começa um novo ano, não é? À meia-noite de este domingo, entre as 23 horas e 59 minutos e as 0 horas e 1 minuto, talvez você vá estar deitado e pouca coisa vai mudar, mas o dia já mudou. Me faço entender? Então esta meia-noite aponta para isto, aponta para um tempo profético que precisamos entender. Amém? E eu vou lhe provar isso com alguns textos. Por favor, se você pode abrir comigo aí, Juízes, capítulo 7. Põe uma folhinha aí, certo? Em um marcadorzinho, uma fita dessas que traz a Bíblia para marcar, em Éxodo 12, que nós vamos voltar para lá. Então, por favor, Juízes, capítulo 7, verso 19 e 20. Livro de Juízes 7, capítulo 19, versículo de número 20. Enquanto você procura, conta a história de Gedeão, não é? Gedeão estava malhando trigo escondido em um lagar. O anjo do Senhor apareceu a ele e lhe entregou uma missão: se tornar libertador do povo de Israel no tempo dos juízes. Certo? Gedeão teve uma estratégia, pegou homens e os dividiu em 3 companhias para atacar os seus inimigos. Leamos o texto, verso 19. Gedeão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite, assim que foram trocadas as sentinelas. Diga comigo: à meia-noite, os sentinelas são trocados. Guarde esta frase, ok? O texto continua e diz: assim que foram trocadas as sentinelas, então tocaram as suas trombetas, quebraram os vasos que tinham nas suas mãos. As 3 companhias ao mesmo tempo tocaram as trombetas e quebraram os vasos, empunhando nas suas mãos, ou na mão esquerda, a tocha, e na mão direita a trombeta.
Observe que quero que entenda. A Páscoa sinaliza para um tempo. Que tempo? Meia-noite. Meia-noite é um tempo profético. Com base neste texto, a la meia-noite, há mudança de guarda do sentinela. Me está acompanhando? Então o que acontece? Há uma sentinela que está de guarda, certo? E vem outra. E nessa troca há uma abertura, se podemos dizer assim. Há uma brecha entre a chegada de uma guarda, de uma sentinela nova, e a entrada de uma nova sentinela. E nessa brecha, Gedeón e as suas 3 companhias entraram, quebraram os vasos, tocaram as trombetas e levantaram as tochas e ganharam a vitória. ¿Me está acompanhando nisto? Então o que quero que entenda? Páscoa aponta para uma brecha que se abre em um arraial do inimigo. ¿Me está acompanhando? Porque este arraial é de los inimigos. Então meia-noite aponta para uma abertura, para uma brecha que se abre em um arraial do inimigo. E como disse o pastor Igor em um começo, para que nós possamos obter a vitória que o Senhor nos deu. ¿Me está acompanhando? Se a gente vê isso para a cruz abriu uma brecha e uma brechona. ¿Sí ou não? Pela qual o Senhor nosso Deus nos deu vitória sobre o diabo, o pecado e a morte. Amém? Então este é o primeiro princípio. Neste dia eu quero lhe declarar que a Páscoa, o que nós estamos comemorando hoje, abre uma brecha de los sentinelas do arraial dos inimigos, para o Senhor nos tornar vencedores e vitoriosos, não pela nossa capacidade, mas pelo que aconteceu na cruz do Calvário. Amém? Segundo exemplo, Juízes também, capítulo 16, verso 3. Juízes, capítulo 16, verso 3. Vai falar de outro juiz agora. Vai falar de Sansão. Olhe o que aconteceu com ele, por favor. Se você encontrou, acompanhe a leitura comigo. Porém Sansão estava deitado até... Uau! Você está aqui? Sabe o que indica a Páscoa? Indica sair de um tempo, como se diria assim, de apatia, de estar deitado, de estar alheio, de estar distante. Me acompanha nisso? Me está acompanhando ou não? Sim. Deitado até meia-noite. Então se levantou, mudou de atitude. E que ele fez? E pegou ambas as folhas das portas da cidade com suas sombreras, e juntamente com as trancas as tomou, pondo-as sobre seus ombros, e levou-as para cima, hasta o cimo do monte que olha para Hebrão. O que aconteceu? À meia-noite, Sansão se levantou, estava deitado, tomou uma atitude e pegou sobre si as portas da cidade e las levou num cume. Meia-noite aponta para tomar os lugares de autoridade. Porta são lugares de autoridade. Sansão despertou de seu sono, teve uma atitude. Qual foi esta atitude? Tomou sobre si as portas da cidade e las colocou em um monte, certo? Que olha para Hebrão. Aplicação para a sua vida. A Páscoa aponta para um tempo para retomar os lugares de autoridade. Assim como Deus retomou o seu plano eterno e colocou seu propósito acima de todas as coisas na cruz do Calvário, está na hora que você e eu retomemos os nossos lugares de autoridade. Está entendendo? Na sua casa, papai, você precisa retomar o seu lugar de autoridade. Amém? Me está acompanhando? Mamãe, você precisa retomar o seu lugar de autoridade. Amém? Você não pode ser vítima das circunstâncias. Tanto o homem como a mulher foram colocados autoridades do lar. Para quê? Para custodiar, se podemos dizer assim, aquela casa. Como andam seus filhos? Falamos isso pela manhã. Como andam suas finanças? Me está acompanhando? É que estamos passando isso. Retome o lugar de autoridade. O Senhor te deu autoridade sobre todas as coisas. Ele tomou a autoridade e Ele deu a sua igreja. E nós somos a igreja do Senhor. Amém?
Lembra da declaração a Pedro? As portas do inferno não prevalecerão. Ele tomou autoridade e Ele nos deu essa autoridade. Então Páscoa não é só comer chocolate. Páscoa não é só lembrar de que Jesus morreu, por assim dizer, nessa maneira mesmo cruel, cruenta, mas parece esse glamour do filme de Mel Gibson, não é verdade? Não, há muito mais por trás daquele momento. Segundo princípio de meia-noite, retomar os lugares de autoridade. Ok? Novo Testamento agora, livro de Atos. Estou no primeiro princípio. Qual é o primeiro princípio? Meia-noite, um tempo profético. Capítulo 16, verso 25. Atos, capítulo 16, verso 25. Antes que cheguemos a este ponto, ¿sabe o que me chama a atenção deste texto? Que Paulo e Silas saíram com o propósito de adorar ao Senhor. Mas quando eles chegaram na praça, não é? Aconteceu um tumulto, e fruto de este tumulto, capítulo 16, verso 25, Paulo e Silas saem com a intenção de adorar ao Senhor. E quando eles chegam na praça, acontece um tumulto, não é? E fruto deste tumulto, Paulo e Silas são colocados na prisão, sim ou não? Mas observe que interessante isto aqui. Isto não faz parte do tema desta noite, mas é importante. Eles saem para adorar ao Senhor. Eles enfrentam uma circunstância adversa na metade do caminho, e eles são levados à prisão, sim ou não? Porém, eles não mudam a razão pela qual eles saíram de casa. Eles saíram para adorar. Há um tumulto no meio da praça. Eles são, certo, açoitados e colocados na cadeia, na prisão. Mas na prisão eles cumprem um motivo, a razão pela qual eles saíram de casa. Porque na prisão eles continuam adorando. Me está acompanhando? Às vezes a gente diz assim: não, eu queria fazer algo, mas se apresentou um problema. Para estes homens, as circunstâncias não foram problemas para cumprir aquilo que eles se tinham proposto fazer no Senhor. Observe o que diz aqui: por volta da meia-noite, o que aconteceu? Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão os escutavam. E o que aconteceu aí? Houve um tremor forte que abriu as celas, abriu as prisões, sim ou não? Então, muito bem, terceiro princípio da meia-noite. A meia-noite aponta para um tempo onde as prisões se abrem, onde as cárceres se abrem. Me está acompanhando? Aplicação é na sua vida. Eu não sei o que lhe prende, eu não sei em que prisão você está prisioneiro. É redundante, não é? Mas aonde você está aprisionado, eu não sei. Talvez você está aprisionado em um pensamento, talvez você está aprisionado em uma lembrança, sim ou não? Lembra o irmão que veio lá nos auxiliar na cozinha? Ele diz, não é? Que toda a sua problemática de vida começou por um relacionamento que ele teve com seu pai, porque seu pai o maltratava. Lembra do testemunho hoje da manhã? Certo? Em Cristo Ele se está libertando desse pensamento, sim ou não? Dessa emoção. Mas muitos de nós estamos presos a uma emoção, estamos presos a uma circunstância, estamos presos a um problema, estamos presos. Mas a Páscoa aponta para um tempo de libertação. Me está acompanhando? Talvez você está preso a um pecado. Você conhece a Cristo, você está aqui, você vem todos os domingos, mas você carrega, certo, um pecadinho de estimação, por assim dizer. E por mais que você se esforça, você não consegue se ver livre dessa prática. Então eu quero lhe dizer que a Páscoa, a cruz, aponta para um tempo de libertação. Aproveite este tempo, certo? Quando oremos no final desta palavra, coloque a sua prisão, se podemos dizer assim, adiante do Senhor, para que assim como Paulo e Silas, a sua prisão também se abra, e você possa passar de um estágio de cativo a um estágio de homem, de mulher em liberdade, de um homem liberto. Você está acompanhando? Perfeito? Muito bem. Tem outro texto aqui que eu pulei, certo? Por favor, não quero ir. Ruth, por favor, volte para o Antigo Testamento. Eu pulei ele.
Você me está acompanhando? É importante, acredito, estão gravando. Então depois você vê o que te faltou de anotar. Estes princípios são importantes. Eu acredito que os que já estiveram aqui as 2 vezes anteriores sabem que eu sou uma pessoa que vou fundamentando tudo pela escritura, não é? Eu não quero ficar nas minhas palavras. Então cada princípio eu vou fundamentando na escritura. Ruth capítulo 3 verso 8. Ruth é o livro pequenininho, está depois de Juízes, ok? Encontrou aí? Conta uma história linda, não é? Melhor que as novelas lá da Globo, muito melhor, muito mais interessante. Versículo número 8: sucedeu que pela meia-noite, novamente aparece meia-noite, assustando-se o homem, ou seja, o resgatador de Ruth, certo? Sentou-se e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Boaz estava dormindo na eira. Era um momento da colheita. E Noemi disse para Ruth: você vai ir, você vai tomar um banho e você se vai deitar aos pés dele. Lembra disso? Você pode ler, eu não tenho todo o tempo para lhe contar essa história, não é? E ela se deitou, e à meia-noite Boaz acordou e viu Ruth aos pés dele. E suscita tudo um acontecimento. Eu gostaria que você procurasse mais adiante. Eu vou procurar o texto na íntegra aqui. Quando Boaz enche o manto dela de provisão. Alguém me pode encontrar? Lá para o finalzinho, a ver? Versículo 9, 10, 11 vai dizer que depois, certo, que ele la descobriu, ele lhe disse aqui: eu fique aqui, antes que os homens acordem, você se vai levantar e vai ir embora. E antes de ela ir embora, ele disse: extienda seu manto. E disse que Boaz jogou 6 medidas de cevada naquele manto. Encontraram o texto? Ou não? Achou? Que versículo? 16 e 17, ok? Você pode corroborar que está escrito isso aí? Que ele lhe deu 6 medidas de cevada sobre um manto estendido? Encontraram ou não? 17, por favor, pastor. Isso. O que quero lhe dizer? Esse tempo, essa meia-noite, aponta para um tempo de provisão. Amém? Me está acompanhando? Aponta para um tempo de provisão. Na Páscoa, na cruz, nos foi provisto todo tipo de recursos para nós poder viver a vida que Deus nos propõe. No exemplo de Ruth, Boaz, que é figura de Cristo, figura do remidor, figura do resgatador, pede a ela que extienda seu manto, e sobre seu manto ele derrama 6 medidas de cevada para ela e para a viúva Noemi. Então meia-noite aponta para um tempo de provisão, e não só provisão financeira. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Deus está provendo para você recursos emocionais, recursos psicológicos, recursos profissionais, para você desempenhar a tarefa em seu trabalho, nessa promoção, nesse novo cargo que te estão colocando, e você diz assim: mas eu não sei como fazer. Abra seu entendimento e seu interior, porque Deus está liberando recursos nestes dias, e principalmente recursos espirituais para você, recursos para viver a vida de Deus, como falamos no retiro, recursos para viver plenamente tudo aquilo que Deus tem dito que é nosso. Amém? Este é o primeiro princípio, o princípio da meia-noite. Segundo princípio, capítulo 12, verso 1 e 2 de Êxodo, por favor. Êxodo capítulo 1, verso 2, capítulo 12, verso 1 e 2. Você não encontrou? Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês vos será por o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Ok? Versículo número 2: este mês vos será por o principal mês, o primeiro mês do ano. Observe aqui: para toda mudança precisa haver uma voz
que comande a mudança. ¿Me está acompanhando? Deus se comunicou com Moisés e lhe pediu que falara ao povo, certo, o que aconteceria. Então, o segundo princípio que quero compartilhar com você é que a Páscoa aponta para uma voz que traz direção. Me está acompanhando? Deus poderia fazer tudo sozinho? Poderia. Mas ele se comunicou com Moisés e lhe disse: Moisés, eu vou fazer da seguinte maneira, e eu quero que você seja meu porta-voz. Eu quero que você comunique ao povo como precisará acontecer este acontecimento chamado Páscoa. Então, nesta noite quero lhe dizer que há uma voz que está ecoando. Há uma voz que está ecoando. E assim como Moisés ouviu a voz de Deus para executar aquilo que Deus lhe estava pedindo, é necessário que você e eu afinemos nossos ouvidos, porque o Senhor vai comandar o que Ele quer fazer. Há coisas que Ele quer fazer na sua vida, há coisas que Ele quer fazer na minha vida, mas você e eu precisamos tomar atenção à sua voz, a seu comando, porque as coisas, como disse o pastor Igor quando orou por mim, as coisas não vão acontecer como você quer ou como você planejou. As coisas vão acontecer como Deus propôs que elas vão acontecer. E para que aconteça da maneira de Deus, você precisa ouvir atentamente a voz do Senhor para executar o comando, não de sua maneira, mas da maneira de Deus. Lembra quando Deus trouxe um comando para Saul através de Samuel, para ele acabar com os amalequitas? Saul escutou o comando, mas ele executou da maneira dele. Me está acompanhando? E porque ele executou da maneira dele, Deus lhe retirou o reino da sua mão. Me está acompanhando? Observe o que eu vou lhe dizer. Cada vez que a gente ouve a voz de Deus, mas não executa como Deus, não executamos como Deus nos pediu, a gente perde o governo da situação. Está acompanhando? Foi o que aconteceu com Saul. Saul ouviu. Qual era o comando de Deus para Saul? Acabe com tudo. Capítulo 15, certo? De 1 de Samuel, verso 3, ele diz: acabe com tudo, Saul. Acabe com homens, mulheres, crianças e todo tipo de gado. O que fez Saul? Saul ouviu a voz, mas ele fez como ele queria fazer. Ele poupou o rei e a sua casa, e eles pouparam o melhor do gado. Lembra disso? Porque ele não obedeceu integralmente, Deus lhe tirou o reino, que é sinônimo de governo. Novamente vou repetir a frase anterior: quando a gente ouve, mas não executa como Deus quer, a gente perde o governo da situação. Você está aqui? Isto é muito sério, porque a vezes Deus traz o comando, mas você executa o comando de sua maneira, e você diz: mas Deus me falou, e não está acontecendo como Deus me falou. Parece que as circunstâncias se estão levantando contra mim. Porque quando a gente ouve e executamos da nossa maneira, de nosso jeito, a gente perde o governo da situação. Assim como Saul perdeu o reino, que é sinônimo de governo. Então, segundo princípio, na Páscoa sinaliza a Páscoa, não na Páscoa. A Páscoa sinaliza para um tempo onde Deus está falando e nós precisamos aguçar o nosso ouvido para ouvir a sua voz, ouvir o comando e executar como Ele nos pediu. Para quê? Para governar sobre todas as situações que enfrentamos e não sermos governados por nenhuma delas. Terceiro princípio, versículo número 2. Já lo lemos, diz assim: este mês vos será por o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Está acompanhando? Israel tem hoje dois começos de ano. Uma mudança de ano civil, regido por um calendário, e uma mudança de ano espiritual. Quando? Na Páscoa. Está acompanhando? Essa outra mudança de ano, certo? Israel la tem em setembro ou comecinho de outubro. Me está acompanhando? Quando vira o ano cronológico, mas espiritualmente o ano vira na Páscoa.
Porque Deus estableceu através de Moisés que a partir da Páscoa, os israelitas, os hebreus, o povo de Deus deveria começar a contar novamente o ano. Ele disse: olha, vocês param tudo aqui, porque a partir de agora, o mês de Abib, certo? Em hebraico, será o começo de tudo novamente. A cruz aponta para um novo começo. Agora tome-me atenção. A Páscoa sinaliza para um ponto final e um novo início. Vou repetir para você que está anotando. A Páscoa sinaliza que Deus está colocando um ponto final e dando um novo começo, um novo início. Isso é a cruz. A ceia do Senhor é o mesmo. Não é? O ano passado eu esteve aqui um dia na ceia, não sei se o primeiro domingo, certo? Então quando você vem aqui à casa do Senhor para participar da ceia do Senhor, ou seja, comer do pão e beber do suco de uva, Deus está colocando um ponto final e dando um novo início. Me está entendendo? Qual é a reflexão? Qual é a aplicação? Há coisas que precisam concluir na sua vida, e há outras coisas que precisam começar na sua vida. Me está acompanhando? Eu não sei o que precisa terminar. Talvez algumas amizades você precisa colocar um ponto final nelas. Não que vai deixar de ser amigo daquela pessoa, mas você precisa parar de ser influenciado por essas pessoas, porque essa influência não te leva a lugar algum. O apóstolo Paulo vai dizer que as más amizades corrompem os bons costumes. Me está acompanhando? E eu não sei, talvez você terá que colocar ponto final a uma prática que você tem, a um pensamento, a um jeito. Ah, mas meu pai é assim, eu também sou assim. Então o Senhor está dizendo, através da Páscoa, através desta data, está na hora de colocar um ponto final nessa situação da tua vida, porque eu quero dar, certo, um pontapé inicial, um novo começo na tua vida, naquela área. Me acompanha nisto? E eu gostaria que aqui você tomasse atenção a coisas que precisam acabar na sua vida, porque o Senhor quer começar outras coisas na sua vida. Me está acompanhando? O Senhor quer te introduzir em uma nova etapa da tua vida, mas você fica ainda muito agarrado, muito apegado à etapa anterior. Já viu que quando a gente é criança, parece que a gente não quer deixar de ser criança? Já passou? Minha filha tem 24 anos e ela sempre diz: ah, pai, eu gostava tanto de ser criança. Eu queria ter ficado criança. A vida de adulto é muito complicada, pai. Isso, sabe, a psicologia chama da síndrome de Peter Pan. Sabe Peter Pan, aquela figura? A gente quer ser criança. E na vida espiritual é a mesma coisa. A gente quer ficar na etapa anterior porque é legal. Lembra que eu falei uma vez que eu esteve aqui, que a primeira etapa de desenvolvimento cristão é ser ovelha? Lembra disso ou não? Quantos estavam aqui há 3 anos atrás? A primeira etapa, sabe, Lucas 15, para você que está anotando, Lucas 15, ele coloca 3 parábolas em ordem. Diga assim comigo: a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido. Estas 3 parábolas representam o desenvolvimento espiritual de los cristãos. Todos nós começamos com ovelha, depois temos que transitar para a moeda, e o estágio final não é me transformar em filho, porque eu já sou filho, mas me tornar um filho maduro. Você está aqui, agora a primeira etapa é de ovelha. E sabe qual é o problema? Que a gente quer ser eternamente ovelha. Sim ou não? Há 3 anos atrás eu brinquei com você. Quem é a ovelha? Aquele irmãozinho que disse assim: ajuda-me, ora por mim. Me está entendendo? Você viu o Baby, o porquinho? Sim. Você viu que as ovelhas são meias bobinhas? Mas a gente quer ser ovelha, porque é mais fácil, porque não há responsabilidade. Davi disse, certo: tu me conduzes a pastos verdejantes e águas tranquilas. Sabe por quê? Porque a ovelha não sabe distinguir entre um capim bom e um capim ruim. Ela não sabe distinguir entre uma água boa e uma água ruim. Por isso o Senhor é meu pastor, e Ele me conduz a bons pastos e a águas que se podem beber. Me está acompanhando? Me acompanha nisto? Mas eu não posso ser ovelha toda a vida. Mas por que quero ser ovelha toda a vida? Porque aí eu não sou tão responsável, eu dependo sempre dos demais, eu sempre culpo os demais. Está acompanhando?
Mas Deus quer colocar um ponto final na etapa de ovelha. E Ele quer que você transite a moeda. Moeda fala de valor, valor de contribuição. Me está acompanhando? Não de lo que você vai trazer de dízimo e oferta. Mas você percebeu aqui no Brasil tem moeda de 10 centavos, 25, 50 e R$1, sim ou não? Sim, a gente tem um valor. E não um valor de salvação, mas um valor de contribuição, que isso aponta para dom, para talento, para chamado, para ministério. Me está acompanhando? Então o segundo estágio é quando você descobre qual é seu valor, quais são seus talentos, quais são seus dons, qual é o teu ministério, qual é o teu chamado. E sabe por que é importante? Porque quando você descobre, você tem como contribuir. Me acompanha nisto? Porque você disse, como aqui alguma pessoa: olha, eu não sei cantar, mas eu posso carpinar o terreno daqui da frente, não é verdade? Então ele disse: dessa maneira eu posso contribuir. Talvez eu não canto, mas eu posso pintar. Talvez eu não canto, mas eu posso servir de outra maneira. Me está acompanhando? Agora, observe o que é importante aqui. Quando eu permaneço como ovelha e não descubro as habilidades que eu tenho, sempre que sonegamos as nossas habilidades, vamos sobrecarregar alguém. Você está aqui ou não? Isso quer dizer que se você não faz, certamente alguém fará. Mas esse que está fazendo por você está sobrecarregado, porque não era para ele fazer, mas era para você fazer. Está acompanhando? Então, não sei porque me fui pelas ovelhas, mas talvez você precisa abandonar o estágio de ovelha e avançar ao estágio de moeda. Talvez você está muito cômodo sendo moeda, e Deus está dizendo: meu filho, vamos lá, avancemos. Você diz: ah, não, é que ser filho maduro é muita responsa. Deus quer colocar um ponto final em algumas áreas da sua vida e te dar um start para novas coisas na tua vida. Ele quer fechar coisas na tua vida. Sabe, a ciência do progresso na vida espiritual, o X do progresso na vida espiritual é fechar ciclos. Se a gente não fecha os ciclos, eles continuam abertos e eles nos sugam energia, nos sugam disposição para chegar onde Deus quer chegar. Você é do tempo do LP? Quantos são do tempo do LP? Lembra quando riscava o LP? Lembra? E toda a música rodava bem, não é verdade? Tarará, 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 tarará. Quando chegava no risco, distorcia, sim ou não? Assim é quando não fechamos os ciclos na nossa vida. Parece que vai tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. De repente a gente distorciona. Está acompanhando? Tome atenção, por favor. Eu vou lhe dizer como você percebe quando um ciclo não se fechou. Quando a mesma situação te começa a acontecer, só muda os personagens. E você diz assim: ah, este problema teve com minha mãe, agora estou tendo com minha tia. O mesmo problema, sempre o mesmo problema, mas mudou da mãe para a tia. Depois passa um tempo, não tem problema com a tia, mas agora tem problema com um pastor. E aí você diz: meu Deus, parece que isto me persegue. O mesmo problema, só com diferentes pessoas. Me está acompanhando? Isso revela não que as pessoas não te amam, sino que há um ciclo na tua vida que não se fechou. É o risco no LP. Está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. A música distorciona. E você diz: de novo, a mesma situação. Isso evidencia que há ciclos que não se fecharam na tua vida. Deus quer colocar um ponto final. Essa cruz que está aí como um símbolo, não é? Aponta para fechar ciclos e inaugurar novos ciclos. Para fechar situações e abrir novas situações na tua vida. Você não pode permanecer da mesma maneira. A cruz não nos deixa permanecer na mesma forma ou da mesma forma. Me está acompanhando? Muito bem, quarto princípio. Quarto princípio, capítulo número 12, verso 3 ao 6. Verso 3 ao 6, você lo tem aí? Muito bem.
falei a toda a congregação de Israel, dizendo: a los 10 deste mês, cada tomará para si cordeiro, segundo a casa dos pais, cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para cordeiro, então convidará ele a seu vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas, conforme o que cada puder comer. Por aí calculareis quantos bastam para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar cordeiro ou cabrito, e o guardareis hasta o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará, lhe dará morte na hora do crepúsculo da tarde. Observe que está dizendo estes textos. Havia toda uma estratégia. Havia que separar o cordeiro ou o cabrito no 10º dia, e havia que sacrificá-lo no 14º dia. Mesmo no 14º dia, havia horário reservado para o sacrifício do cordeiro. Por mais que o indivíduo soubesse que precisava matar o cordeiro no 14º dia, ele não o podia matar pela manhã, ele não o podia matar ao meio-dia, ele o tinha que matar ao redor das 18 horas. ¿Me está acompanhando? Isto aponta para uma aliança de propósito, ok? É decir, mesmo que os hebreus soubessem que precisavam matar o cordeiro, eles não o podiam matar em qualquer hora, porque tinham que matá-los todos em um mesmo horário. Sabe qual era a ideia de Deus? Que na verdade não houvesse a morte figurativa de muitos cordeiros, mas ao matar todos ao mesmo tempo, à mesma hora, prefigurava como a morte que fosse único cordeiro. ¿Me está acompanhando? A esto se chama unidade, aliança de propósito. ¿Me está acompanhando? A cruz aponta para uma aliança de propósito, e isso, certo, aponta, sinaliza para a nossa convivência com demais pessoas. Me acompanha nisso ou não? O pastor disse: nós precisamos fazer multirão, mas você não pode chegar na segunda-feira e fazer multirão sozinho, não é? Então precisa haver uma aliança de propósito. O profeta disse que não andam dois juntos se não estiverem de acordo. A gente precisa estar de acordo, não necessariamente, certo, em um time de futebol que a gente gosta. Eu falei lá no acampamento, apareceram os flamenguistas, apareceram os vascaínos, sim ou não? Mas não se está referindo a isso. Não se está referindo, como disse eu pela manhã, se você gosta de abacate feito vitamina, ou eu gosto de abacate feito patê com sal. Não está falando de essa concordância. Está falando de nós concordarmos com relação àquilo que Deus nos tem pedido para fazer. E este ponto é importante. Cada vez que olhamos para a cruz, cada vez que nos lembramos da Páscoa, cada vez que nós ceamos, nós precisamos entender que estamos renovando a nossa aliança de propósito. Esta casa só vai chegar aonde precisa chegar se você entender que você precisa caminhar junto, caminhar unido com esta casa. Posso ouvir um amém? Porque talvez você diga: mas eu gostaria que aqui acontecesse o que acontece lá na outra igreja. Querido, o que Deus deu para esta igreja não necessariamente deu para outra, e o que Deus deu para outra não necessariamente deu para esta. Me está acompanhando? A gente tem uma má costume, querido, de achar que todas as igrejas têm que ser igual. Observe isto só acontece em São Paulo. Aqui no Pará não acontece, não é? Aqui não acontece isto aqui. Sabe, eu recebo pessoas lá na minha comunidade e elas dizem assim: pastor, em aquela outra igreja eu fazia assim. E eu escuto a primeira vez, não é? A segunda vez de repente: não, pastor, é que na outra igreja nós fazíamos assim. Eu escuto, mas falo: Na terceira vez o irmão novamente diz: não, pastor, é que lá na outra igreja nós fazíamos. Eu falo: irmão, vem cá, por que tu saiu de lá? Porque tu gosta tanto de lá, tu sempre está lembrando de lá. Por que tu saiu de lá? Irmão, sabe, e eu digo para ele: aqui nós temos uma característica. Se você saiu de lá por algum problema e agora quer tornar esta casa parecida lá, eu quero te recomendar a voltar para lá, porque aqui não vai ser igual a lá, porque o Senhor entregou para cada casa uma identidade. Me está acompanhando? Isso fica claro em Gênesis capítulo número 1, quando o Senhor expressa que cada árvore precisava produzir de acordo à sua espécie.
Se eu sou macieira e você é cajuceiro, você vai produzir caju e eu vou produzir maçã. Me está acompanhando? Se você é bananeira, não banana, bananeira, o que você vai produzir é banana, sim ou não? E se eu sou um morangueiro, é morangueiro que chama, pastor? Eu vou produzir morango. Mas sabe qual é o problema do homem e também das igrejas? Que a gente é macieira, mas a gente quer produzir morango. Você está aqui ou não? Esse é o nosso grave problema. Por exemplo, querido, eu não canto nada. Meu papel é pregar. Mas as pessoas dizem, não, eu queria tanto cantar, mas não canta nada. Este é o maior problema do líder de louvor. Sim ou não? Receber pessoas que querem cantar, mas não têm aptidão nenhuma para cantar. E aí a gente fica numa dor de falar para o irmão que ele não tem dedos para piano, que ele não foi chamado para isso. E a gente fala, não, vamos deixar ele um pouquinho lá, porque não podemos ser tão rude com o irmão. Quem ama, diz a verdade, com amor, mas diz a verdade. De repente a gente vai carregando coisas em um ministério, pessoas, não é? Porque dizem, não, ele... E aí sabe como a gente se justifica? Ah, Deus me falou. Aham. Mas tu não tem aptidão, meu irmão. E eu não canto, cara. Não me vote para cantar. Como bom cantante, como cantante, eu sou um bom pregador. Me está acompanhando? O que eu quero lhe dizer? Assuma seu papel, assuma sua identidade. Deus lhe chamou para uma tarefa específica dentro deste jardim aqui chamada Igreja Batista Missionária da Amazônia, não é? Este é um jardim. E neste jardim vai ter cajuzeiro, macieira, laranjeiro, bananeira. Me está entendendo? Produza seu fruto, porque quando Deus vir neste jardim, como fala o livro de Cantares, Ele vai colher diferentes frutos. E por assim dizer, me está entendendo? Ele, de todos os frutos que colher desta casa, Ele vai fazer uma rica ensalada de fruta. E Ele vai colocar o leite moça, que é o Espírito Santo. Então aquele que é azedo vai ficar docinho. Me está acompanhando? Mas não queira ser o que você não é. A Páscoa aponta para isso. Unidade de propósito. Vamos concordar em aquilo que Deus está trazendo para esta casa, em la oportunidade que Deus está dando para esta casa, para manifestar o reino de Deus. Me está acompanhando? Pastor Igor me comentava, certo, da casa de recuperação, pastor, da casa de recuperação resgate, não é? Que sempre quando precisa, certo, eles liberam os internos, poderíamos chamar assim, os aprendizes, para que cooperem no acampamento, em alguma coisa assim. Que lindo, não é? Me está entendendo? Porque cada igreja não precisa ter uma equipe de cozinheiros, porque há outra casa, certo? Há outra igreja, há outra parte do corpo de Cristo que tem cozinheiros e pode emprestar para nós. Isso é corpo. Essa é a unidade de propósito. Amém? Você precisa se perguntar: que visão Deus tem dado para meu pastor, para que eu possa me sumar àquilo que Deus tem dado para esta casa. Amém? Sabe, eu tenho um testemunho no meu espírito. Hoje, parece que ontem pela noite, quando eu cheguei, eu olhava vocês e eu entendi, pastor Igor, que vocês têm uma identidade própria. Me está entendendo? E eu também entendi, olhando vocês, quando cantavam, naquele momento da efusão, certo, que houve da casa. Lembra naquele momento ontem? Que muitas pessoas e muitas situações têm tentado modificar a identidade desta casa. E eu os conheço há 3 anos. E eu não sei quantos anos vocês têm de casa, mas eu recebi um testemunho no meu espírito, pelo próprio Deus, que muitas coisas têm querido influenciar a identidade desta casa, mas vocês têm resistido firmemente. Sabe, algo que prejudica a identidade de uma casa é a comparação. E a comparação não é de Deus. A comparação vem do outro lado. Está acompanhando? Quando a gente sabe quem a gente é, não se compara nem compete com ninguém, porque a gente sabe qual é o nosso papel. Então eu quero deixar este registro nesta noite. Deus imprimiu e está imprimindo, pastor Igor, uma identidade nesta casa, e não negocie nunca a identidade desta casa. Me está entendendo?
Ah, é que nós somos muitos. Isso não importa muito para Deus. Me está entendendo? O que importa para Deus é quanto dele nós temos na nossa vida. Quando Deus visita um lugar para saber como estão acontecendo as coisas, porque Ele não nos visita mais, Ele nos habita, não é? Mas Ele visita para passar uma vistoria, entendem essa palavra? Uma supervisão. Quando Ele vem supervisionar uma casa, Ele não vem contar quantas pessoas sentadas no salão principal, ou quantos carros estão estacionados na rua onde está a igreja. Ele vem pesar quanto de Cristo há nas pessoas. Me está entendendo? Então o mais importante de uma casa é que essa casa esteja formando Cristo dentro de você. Porque quando Deus vem para inspeccionar uma casa, Ele vem para pesar quanto de Cristo há na sua vida, e não necessariamente quantas pessoas há sentadas assistindo o culto. E isto não é uma apologia a ser pequenos, mas isto é entender como Deus mede, como Deus mensura, como Deus pesa, por assim dizer. Usando um texto bíblico, quando lá, certo, um dos filhos de Nabucodonosor estava no reino, não é? E foi escrito uma escritura na parede que disse Daniel: fuiste pesado na balança de Deus e fuiste achado em falta. Que você e eu não sejamos achados em falta. E não é falta de pecado, senão é sem falta de quanto Cristo deveria ter crescido em nós e não cresceu. Me está acompanhando nisto? Próximo princípio, versículo número 11. Já estou terminando, amém? Tenho 2 princípios mais só. Estou no 5º. Versículo número 11. Desta maneira comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis o cordeiro às pressas, é a Páscoa do Senhor. A Páscoa, a cruz, aponta para a urgência. Não posso deixar para amanhã aquilo que preciso fazer hoje. Esta é a declaração do texto. Como vão comer? Prontos para sair. Essa é a declaração. Sandália nos pés, cajado na mão, certo? Lombos cingidos, prontos para partir. Me está acompanhando? Então, isto demanda urgência. Há coisas na tua vida que são para hoje, não são para amanhã. A gente perde muito tempo, querido. A gente diz assim: não, eu vou orar um pouco mais para Deus me confirmar. Eu quero lhe dizer algo. Quantos papais, quantas mamães há aqui? Por favor, levante sua mão. Muito bem, a grande maioria. Quando, quero lhe fazer uma pergunta. Quando você dá uma ordem a seu filho ou a sua filha por segunda vez? Quando? Para mim há 2 opções, pastor. Primeira, quando o filho não ouviu o que o pai lhe pediu. Sim ou não? Já viu que os pais falam assim: me está ouvindo? Entendeu? Sim ou não? Então o pai fala, o menino não ouve ou não entende, o pai chama novamente. Sim ou não? Segunda opção, quando o menino ouviu e entendeu, porém não fez como o pai pediu. Sim ou não? Então, aplique isso àquilo que nós chamamos de confirmação. Você está aqui? Entendeu? Ou quer que eu lhe expresse o que significa isso? Eu vou lhe expressar. A gente tem uma má costume, com base em Gedeon, que pediu confirmação de Deus. Sim ou não? Agora observe, Gedeon pediu confirmação uma vez na vida, e a lição que ele aprendeu foi suficiente para o resto da sua vida. Você está aqui? Porque ele não colocou à prova o Senhor 2, 3, 4, 5 vezes. Sim ou não? Você está aqui ou não? Segunda coisa que você precisa saber: isso que nós falamos de confirmação, e a gente vibra, não é assim? Ai, pastor, o profeta veio e pela 3ª vez o Senhor me falou a mesma coisa. Se ele falou pela 3ª vez a mesma coisa, ou pela segunda, é porque você não entendeu a primeira. Se ele falou pela segunda ou a 3ª vez, novamente é o mesmo, é porque você ouviu e entendeu, mas você está fazendo desse jeito. Então, só como uma orientação, vamos parar de postergar. No idioma do direito se chama procrastinar. Sim, conhece a palavra? No português
coloquial se llama empujar com a barriga. Então a pergunta é: ¿hasta quando empujamos com a barriga? ¿Hasta quando deixamos a sujeira debaixo do tapete? ¿Hasta quando postergamos? Ah, não, vamos deixar assim. Sabe, o mundo nos ensinou algo que não é verdadeiro. O tempo soluciona tudo. Não soluciona, não. Piora as coisas. Está acompanhando ou não? Então quero lhe perguntar, que faça uma reflexão. Que o Senhor já lhe pediu, que já é a terceira ou a quarta vez que Ele lhe pede de novo. Será que não está na hora de executar aquilo que Deus lhe pediu? João capítulo número 10 declara, não é? As ovelhas conhecem a voz de seu pastor. Sim ou não? Eu vou parafrasear o texto para os nossos dias. Os filhos reconhecem a voz do pai. Sabe quando, por assim dizer, é permitido que essa confirmação venha 2, 3 vezes? Quando a gente reconhece que não ouve bem a voz do pai, que não reconhece bem a voz do pai. Porque o filho que é filho reconhece a voz do pai, e o pai não precisa mandá-lo 2 vezes. A la primeira ele já vai e faz. Eu volto com a pergunta: quantas coisas Deus te pediu que estão em estado de espera na tua vida? Você está aqui? Eu vou lhe colocar exemplos práticos para que você veja como isto se manifesta. Quantos livros você começou e não terminou? Eu quero ser prático, não é? Me está entendendo? Quantos cursos começou e não terminou? Quantos paninhos de cozinha você começou a bordar, la beiradinha, e não terminou? Está acompanhando? Agora Paulo declara: aquele que começou a boa obra, ele la termina, ele la conclui, ele la executa. Teu Deus, o meu Deus, é um Deus de obras completas, não de obras inacabadas, não de coisas pela metade. Me está acompanhando? A cruz aponta para uma obra completa, uma obra, por assim dizer, uma ação com começo, meio e fim. Me está acompanhando? Se você, e eu sei que você é, eu estou colocando o sim em modo condicional, beleza, mas se você é filho de Deus, você tem que cumprir as coisas da mesma maneira de seu pai. Comece e termine. Se Deus lhe falou, execute. Converse com seu pastor, com sua liderança, e execute o que Deus lhe tem pedido. Há uma frase que meus filhos, um de meus filhos espirituais declara, não é? Quem pode faz, quem não pode dá desculpa. Está acompanhando? Você me olha com uma cara. Ainda bem que eu vou embora daqui a pouco, não é, pastor? Mas observe, entenda muito bem. Eu entendo que a gente é convidado para isso, pastor, também. Porque o pastor convive com vocês, conhece de tudo. Então se ele falar certas coisas, você vai falar assim: ele está falando isso, me está mandando uma indireta, porque ele me conhece, por isso o pastor está falando isso. Mas quando vem um pastor que não te conhece e fala essas coisas, você não pode dizer que é teu pastor. Você só pode dar ouvido e dizer: o Senhor está puxando minha orelha. Entendeu? A gente conversa mais de outras coisas, não é, pastor? Eu procuro nem perguntar como está a igreja. Sabe para quê? Para eu deixar meu ouvido limpo, desimpedido para aquilo que Deus quer falar. Eu acredito nesta noite que Deus está falando com você de maneira profunda. Me está entendendo? Deus te trouxe aqui. Talvez você é visitante, talvez é a primeira vez, mas um destes pontos, Deus está tocando num ponto neurálgico na sua vida. Já viu quando o dentista toca lá um nervinho e parece, Deus está tocando num nervinho. O motorzinho está chegando lá. Zzz, me está entendendo? E quando não chega um motorzinho, chega aquele garfinho. Já viu? No dentista, quando ele dá, é mais ou menos assim. Deus está tocando num ponto neurálgico. Sexto princípio, versículo 22 e 23 do capítulo número 12. Tomai um molho de hisopo, molhai-o
no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e de suas ombreiras com o sangue que tiverem na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios quando vir, porém o sangue na verga ou no umbral das portas e nas ombreiras. Passará o Senhor pela porta e não permitirá ao destruidor que entre na vossa casa para vos ferir. Olha qual é o princípio: um estilo de vida que é imune à crise. Quando estamos sob o sangue. Pergunte para mim, por que o anjo da morte, vá repetindo, por que o anjo da morte não matou ninguém da casa dos hebreus que estavam pintadas com sangue as portas e a janela? Pergunte para mim. Por quê? Pergunte para mim, por quê? Observe aqui, porque debaixo do sangue todos estão mortos. Está acompanhando? Lembra o que falamos em um acampamento? Em um retiro, não é? Quantos estavam em um retiro? Muito bem. O trono é para quem, lo do retiro? Quem vai para o trono? Jesus. Quem vai para a cruz? O velho homem, sim ou não? Jesus foi para a cruz para o Pai lhe dar o trono, sim ou não? Sim. Quando Jesus se sentou no trono, por assim dizer, e a cruz agora? Quem vai para a cruz? O velho homem. Me está entendendo? Agora, se você está baixo a cruz, se teu velho homem está na cruz, você está sob o sangue. E sob o sangue estão todos mortos. Quando o anjo da morte olhou a casa dos hebreus, que estava pintada com sangue, ele não viu ninguém vivo lá dentro. Por isso ele pulou. Por isso se chama Pesach. Por isso se chama Páscoa. A palavra Pesach, Páscoa, significa pular por cima. O anjo destruidor, o anjo da morte, pulou a casa de los hebreus, porque eles tinham pintado as portas e as janelas com sangue do cordeiro. Me está acompanhando? Se você caminha debaixo do sangue, o que lhe acontece ao outro não necessariamente lhe vai acontecer a você. Amém? Me está acompanhando? Já viu isso que nós falamos? Não, mas está acontecendo com todo mundo. Mas você não é todo mundo. E se porventura acontece, como falamos hoje pela manhã, o Senhor te dará força e graça para passar por aquela situação. Então você precisa entender que precisamos caminhar com nosso velho homem crucificado e com Cristo no trono e debaixo do poder do sangue de Jesus, para nos manter protegidos a toda crise. Olha, está passando isso, mas parece que está rindo à toa. Se eu passasse pela situação dele, não estaria rindo à toa, sim ou não? Já viu pessoas? Sabe por que a gente consegue rir mesmo em uma situação difícil? Porque somos imunes pela sangue do Cordeiro. A sangue do Cordeiro é como um antibiótico para certas coisas, ok? Último princípio, sétimo. Por favor, versículo 35 e 36. Capítulo 12. Estou terminando. Meu último ponto. Versículo 35 e 16. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés e pediram a los egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que o povo encontrasse favor. Diga, encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes les davam o que pediam e despojaram de toda riqueza aos egípcios. Páscoa, cruz, aponta um tempo para alcançar favor. Amém? En este texto, esse favor se manifesta em que os egípcios davam objetos de ouro, prata, bronze, tecidos, ok? Não é necessariamente um tempo de prosperidade, mas o favor pode se manifestar em prosperidade. Mas eu quero que entenda uma coisa, diga-se comigo: prata, ouro e roupas. Eu lhe pergunto, por que você acha, não acha, por que você crê que Deus permitiu? Porque Deus diz isso: peçam, porque eles vão dar. Está acompanhando?
Agora, eu lhe pergunto, por que você crê que Deus permitiu que os egípcios lhes dessem ouro, prata, cobre também, certo? E tecidos? Qual é o objetivo de Deus? Alguém me pode responder? Não? Ok, eu respondo. Deus não está pensando na prosperidade deles, Ele está pensando na construção do tabernáculo. Está acompanhando ou não? Você está aqui ou não? Com que ouro, com que prata, com que bronze, com que linho se construiu o tabernáculo? Com aquilo que os egípcios fizeram. Está acompanhando? Então observe o que eu vou lhe dizer. A cruz aponta para um tempo de favor, para a gente receber recursos para fazer aquilo que Deus planejou. Me está acompanhando? Isso pode ser uma obra material, como nós vimos aqui, cercar o sítio lá da frente, preparar ele para uma EVF, sim, mas também podem ser recursos para a edificação das nossas próprias vidas, de algo que Deus sonhou. Pergunte para mim, que Deus sonhou para comigo? Comigo ou contigo, não é? Não para mim. Que você chegue à estatura de um varão perfeito, a semelhança de Cristo Jesus. Me está acompanhando? E a cruz me otorga os recursos que eu preciso, espirituais, emocionais, de entendimento, de conhecimento, de revelação, para eu chegar aonde eu preciso chegar. Me está acompanhando? Primeiro princípio, a Páscoa diz, anuncia que é meia-noite. Segundo princípio, a Páscoa anuncia que Deus está soltando a sua voz, e nós precisamos assumir o nosso papel como voz da nossa casa. Uma voz profética ecoando. Número 3, a Páscoa aponta para um novo começo, para um ponto final e um novo começo. Número 4, a Páscoa aponta para um tempo de concordância, chamado na Escritura de aliança de propósito, porque não andam dois juntos. Olha, estou bem, não é? Porque acabou o meu tempo. Eu coloco um tempo aqui, não é? Porque eu falo muito, pastor, eu posso passar 2 horas aqui. Então agora eu me estou, não, é que glória a Deus para uns poucos, não é? Eu aprendi com um mentor meu que o povo aguanta o que o traseiro aguanta. Então meu mentor disse assim: Darío, quando as pessoas comecem a separar, a tomar água, tem que chegar à sua conclusão. Graças a Deus vocês ainda não pararam, não é? Graças a Deus. Mas eu acho que esse tempo que eu coloco aqui é um tempo bom para a gente assimilar, porque muito tempo é legal, mas nem todos assimilam o tempo todo. Amém? Então o reloginho já soou aqui, para que você veja que eu estou tratando de melhorar também, não é? Diga assim: o pastor está tratando de melhorar. Quarto princípio, princípio de aliança de propósito. Estarmos de acordo com Deus e com a comunidade de fé para avançar. Número 5, urgência. Não deixe para amanhã aquilo que é preciso fazer hoje. Lembra quando o Senhor pediu a Abraão, seu filho? Lembra, capítulo 22 de Gênesis? Deus falou com Abraão, não precisa abrir, não é? E ele disse assim: olha, eu quero seu filho, seu único filho. Vá à terra que eu te mostrarei, a montanha que eu te mostrarei, e lá ofereça-lo a mim em holocausto. Por aí, para o versículo 3, o versículo 4 vai dizer: e Abraão, o outro dia, levantou cedo, rachou a lenha, não é? Preparou o cutelo, preparou o fogo, acordou os escravos e acordou seu filho para ir em direção a um monte que Deus lhe mostrara, ou que lhe ia mostrar. O que quer dizer isso? Abraão não deixou para amanhã. Não disse assim: não, eu vou orar uma semana para ver se é de Deus. Não. Ao outro dia, ainda escuro, disse outro texto, de madrugada, ele preparou tudo para cumprir aquilo que Deus lhe tinha pedido. Isso é sinônimo de urgência. Número 6, um estilo de vida que seja imune às circunstâncias adversas da minha vida, ou seja, à crise, ao momento ruim, ao dia que não é muito bom, à má experiência, ao vale de sombra e da morte, ao passar pelas águas profundas e não me afogar, passar pelo fogo e não me queimar. E por último, Páscoa aponta para um tempo de alcançar o favor de Deus. Amém? Eu quero terminar com este ponto. Há uma liberação de recursos para a sua vida, mas não lo tome só o material.
Para quem está triste, há recursos de alegria. Para quem está frustrado, há recursos de satisfação na vontade do Senhor. ¿Me está acompanhando? Aquele que está frustrado porque toma decisões e não acerta, eu quero lhe dizer, há recursos que te farão ou te tornarão assertivo nas tuas decisões. Amém? Aquele que diz: mas eu ignoro muita coisa, há recursos de conhecimento para você. Me está entendendo? Você que diz assim: mas eu sou meio tolo, eu sou ingênuo. Então há recursos de sabedoria para você, porque a cruz aponta para um tempo de favor. Termino minha palavra para orar por você. A crucificação de Jesus aconteceu aproximadamente há 2000 anos atrás, mas a cruz se conjuga no presente, no passado e no futuro. Nós nos encontramos com Cristo e com a cruz há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Mas se aqui nesta noite há uma pessoa que não se encontrou com Cristo ainda, que não se encontrou com a cruz se tornará presente para ela hoje, ou se está tornando presente. Me está acompanhando? Então a cruz não está limitada a um momento da história. Me acompanhem nisto. A cruz se conjuga no passado, no presente e no futuro, com aqueles que ainda não se encontraram com a cruz, mas certamente em um futuro próximo ou em um futuro distante se vão encontrar. A cruz precisa ser muito mais presente nas nossas vidas que o que a gente pensa, de lo que a gente imagina, porque a cruz é um mistério. E nessa cruz aconteceram muitas coisas, e muitas delas ainda nós as ignoramos. Jesus morreu na cruz, mas Ele não ficou aí. A cruz foi a porta de entrada. Los que estivemos em um retiro sabemos, era um processo que apontava para 6 etapas: cruz, morte, sepultura, ressurreição, ascensão e glorificação. Isso é cruz, não é só um momento. Ela aponta para um processo. E nesta noite o Senhor nos ministrou 7 princípios expressos na Páscoa, não é? Que apontava para Cristo entregar a sua vida por nós e ressuscitar ao terceiro dia. Amém? Fique de pé.